Aleluia. Abra sua Bíblia em Êxodo 17. Durante esse período de jejum, nós estamos em uma nova série de mensagens, onde nós vamos falar sobre a vida no deserto. Não é a congregação de Deus, é a vida no deserto. E durante esse período então, até o final do nosso jejum, nós estaremos falando a respeito trazendo mensagens a respeito especialmente do tempo, do período que o povo de Israel passou no deserto e lições que nós podemos trazer para as nossas vidas hoje. Mesmo que nós não estejamos em um deserto físico, muitas vezes nós somos levados para um deserto relacional, espiritual, emocional, nas nossas vidas, na nossa jornada cristã. Então é a respeito disso que nós iremos falar durante esse período. Então, se você já abriu em Êxodo 17, nós vamos acompanhar a partir do versículo 1. Vamos lá. Toda a comunidade dos israelitas partiu do deserto de Sim, avançando aos poucos, conforme a instrução do Senhor, e acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo começou a discutir com Moisés, dizendo: Moisés, dá-nos água para beber. Moisés lhes respondeu: por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Mas o povo, sentindo sede, murmurou contra Moisés, questionando: por que nos fizeste sair do Egito, para nos matar de sede, junto com os nossos filhos e o nosso gado? Então Moisés clamou ao Senhor: Senhor, que farei com esse povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então o Senhor disse a Moisés: passe adiante do povo, e leve contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva na mão a vara com que feriste o rio, e vá em frente. Ali estarei diante de ti sobre a rocha, no Horebe. Bate na rocha, e dela sairá água para que o povo possa beber. E assim Moisés fez diante dos anciãos de Israel. E deu ao lugar o nome de Massá e Meribá, por causa da discussão com os israelitas, e porque eles colocaram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está ou não está no meio de nós? Amém. Feche seus olhos. Senhor, nessa manhã nós pedimos a Ti que o Senhor nos instrua, nos exorte, nos edifique por meio da Sua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo, que inspirou as Sagradas Escrituras e que nos foi dado para conhecermos a respeito de Ti, sobre quem nós somos, possa nessa manhã também abrir os nossos olhos para ver, nos dar ouvidos para ouvir e nos dar um coração disposto a viver corretamente diante dos Teus olhos, para o louvor da Sua glória. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o que está acontecendo aqui no contexto desse texto é que o povo havia sido liberto da mão da escravidão do Egito, no qual o povo havia permanecido por um pouco mais de 400 anos. Eles, nesse momento da jornada, quando nós lemos aqui, toda a comunidade dos israelitas partiu do deserto de Sim, eles haviam saído do Egito 6 semanas atrás. Então, esse momento são 6 semanas depois da saída do Egito. Você se lembra onde você estava 6 semanas atrás? Não se lembra? Não. Eu sei aonde você estava 6 semanas atrás. Você estava se preparando para o Réveillon. 6 semanas atrás, era o dia 31 de dezembro, domingo. Você estava se preparando para o Réveillon. Parece que tinha sido um momento muito especial no seu ano, né? A gente se veste bonito, a gente se prepara, a gente quer ver fogos, a gente quer gritaria, a gente quer abraçar a nossa família dizendo: Feliz Ano Novo, uhul! Mas agora 6 semanas atrás você nem se lembra onde você estava mais. Né? Lá atrás, nossa, que dia maravilhoso, Réveillon, Feliz Ano Novo. Mas agora 6 semanas depois só, você nem se lembra do Réveillon, você nem se lembra do que aconteceu. Então, parece que essa perda de memória não é uma coisa peculiar dos israelitas. Parece que esse senso de
desprendimento com as coisas que acontecem na nossa vida, não é algo que a gente olha para Israel e a gente aqui agora, no século 21, a gente olha para Israel, nossa, Israel, olha que povo burro, nossa, eu não aguento ler Israel no deserto, como eles são reclamões, como eles esquecem do que o Senhor fez e falou. Bom, nós também fazemos isso todo mês, né? Deus provê para a nossa casa todo mês, chega no final do próximo mês, a gente, ai Deus, será que o Senhor vai prover? Será que o Senhor vai curar? Será que o Senhor vai cuidar da minha família? Mas Ele não fez isso semana passada? Por que agora você já se esqueceu da bondade do Senhor e duvida de que Ele vai fazer de novo? Então nós também, assim como os israelitas, muitas vezes temos o mesmo problema, nós nos esquecemos da obra do Senhor nas nossas vidas. Então imagine que lá no Réveillon, no dia 31 de dezembro, você, ao invés de estar se preparando para o Réveillon, você havia comido a refeição da Páscoa, e você tinha saído junto com 1,2 milhões de pessoas do Egito, e finalmente você deixaria de ser escravo do Egito, e passaria a ser povo de Deus. E de repente, no meio dessa corrida, ainda no dia 31, no final do dia, você se vê preso entre o Mar Vermelho e o exército de Faraó que está te perseguindo para te matar. Ele não quer te levar de volta para o Egito, ele quer te matar. E de repente o Senhor abre o Mar Vermelho diante de você, e você passa durante uma boa porção de tempo dentro do Mar Vermelho a seco, e você sai do outro lado, e Moisés de repente faz um paranauê com o cajado dele, e aí o Mar Vermelho se fecha, engolindo todo o exército do Egito, todos os carros e todos os seus cavaleiros morrem no fundo do mar pela mão poderosa do Senhor. Moisés começa a cantar, Miriam começa a cantar, o Senhor é poderoso, olhem para seu braço forte, o Senhor é poderoso para nos salvar, Ele nos fez povo, e tudo isso começa a empolgar e marcar o nosso coração como povo, celebrando porque a mão do Senhor nos tirou do Egito e nos fez seu povo. 1º de janeiro, vamos caminhar. Nós estamos encaminhada para a terra prometida, para o lugar que o Senhor prometeu aos nossos pais. Nós estamos indo em direção a Jerusalém, a Canaã, e lá nós seremos o povo do Senhor, e Ele vai cumprir suas promessas nas nossas vidas. E nós começamos a caminhar. Então, se você percebe, ou talvez se você não percebeu, o versículo 1 diz assim: toda a comunidade dos israelitas partiu do deserto de Sim, avançando aos poucos. E eles estavam ainda no 3º mês, aprendendo a ouvir a voz do Senhor, e ser direcionado pela nuvem que estava de dia, e o fogo que estava à noite, e o anjo do Senhor que estava guiando eles para o deserto. Então ainda havia um problema de logística entre vamos armar as tendas e vamos desmontar as tendas, vamos caminhar, não, vamos sentar, vamos ficar, vamos ouvir, a nuvem moveu, vamos seguir a nuvem. Então aqui eles estavam movendo vagarosamente pelo deserto, só que diz assim, avançando aos poucos, conforme a instrução do Senhor. Eles não estavam caminhando sem direção, eles não estavam caminhando sem vento, sem documento, onde o vento me levar. Não era assim que eles estavam caminhando para o deserto. Eles estavam sendo, desde o momento que o Senhor os comprou para si, eles estavam sendo guiados e instruídos pelo Senhor. Ok? Olha para a sua própria vida hoje. A sua vida tem sido guiada e direcionada pela mão do Senhor? Se você está em dúvida, você provavelmente está sendo guiado pela mão do Senhor. Se o Espírito Santo habita em você, confia que o Senhor está te liderando. Mas agora pensa nisso, o que está acontecendo aqui agora. A primeira coisa que nós devemos entender aqui: eles estão sendo guiados por quem? Instruídos por quem? Levados por quem? Mas para onde o Senhor levou eles? Para um lugar que não havia água para beber. Quem que levou eles para esse lugar, gente? Já estamos no deserto. A jornada já é difícil. Já é quente, já é seco. Os prazeres do Egito ficaram para trás.
Os prazeres do mundo estão para trás porque nós fomos crucificados em Cristo Jesus. Já não vivemos nós, mas vivemos em Cristo. Agora aquilo que nós queremos está escondido em Cristo Jesus e nós agora passamos a desejar a vontade do Senhor. Já é difícil viver assim. A vida cristã também, da mesma forma, é difícil. Confiar no Senhor que Ele está nos liderando e cuidando da nossa família já é difícil. Mas e o que fazer agora, quando o Senhor direciona a nossa vida para uma jornada e para uma estação que não tem água para beber? Estar no deserto já é ruim, mas estar no deserto sem água. Essa é uma daquelas perguntas pastorais que alguém diria: quem gostaria de ir para o deserto? Quem gostaria de ir para um lugar que não tem água para beber? Ninguém vai levantar a mão aqui. Uhul, é muito bom, eu amo o Senhor no deserto. Não. É como o Salmo 23, todos nós queremos as águas tranquilas, todos nós queremos os pastos verdejantes, todos nós queremos o banquete diante dos nossos inimigos, queremos o consolo do cajado do Senhor, mas ninguém quer passar pelo vale da sombra da morte, porque o vale da sombra da morte é contrário às nossas percepções de cuidado, é contrário às nossas noções de bondade, é contrário às nossas noções do que é bom. Se o Senhor é bom, Ele vai me levar para o vale verdejante. Tá, e se para chegar lá Ele precisa te fazer passar pelo vale da sombra da morte? Então o Senhor vai levar o povo, 1,2 milhões de pessoas para a terra prometida. E se para passar lá nós precisarmos parar num lugar onde não tem água, o Senhor deixa de ser bom? O Senhor deixa de cuidar da nossa família se nós estivermos num momento que não tem água para beber? Se nós estamos num momento da nossa vida que parece, pelas circunstâncias ao nosso redor, que a qualquer momento nós vamos perecer, morrer por causa da dor, da angústia, do medo, da ansiedade, da falta, da nossa percepção humana do que nós deveríamos viver? O povo estava exatamente nesse momento, quando as circunstâncias ao nosso redor se tornam mais visíveis do que a memória do que o Senhor já fez, da capacidade de Deus de cuidar de nós. Nós olhamos para aquilo que está ao nosso redor e nós nos esquecemos do amor do Senhor. Nós olhamos para as nossas circunstâncias e nós esquecemos do poder do Senhor. Nós achamos que Ele, de repente, porque nós estamos no deserto, ou no vale da sombra da morte, de repente o Deus Todo-Poderoso já não é todo-poderoso assim. O Deus que é bom, o Deus que nos ama, o Deus que cuida de nós, já não cuida tão bem assim. Talvez o Senhor também tenha medo da sombra da morte. Talvez o Senhor também não tenha capacidade de dar água no deserto. Talvez o Senhor se esqueceu de suas promessas a nós. Talvez o Senhor se esqueceu que Ele me comprou como seu povo. Mas isso, se lembrando, foi agora, no Réveillon, que isso aconteceu. Foi no Réveillon que nós estávamos louvando ao Senhor pela sua mão poderosa. Como pode o coração humano vir de um momento onde, eu te amo, Senhor, para um momento onde o Senhor não me ama, né? O Senhor não se preocupa comigo. O Senhor, por que o Senhor fez isso? Agora, essa é a questão. A próxima coisa que acontece é a resposta de um coração desconfiado e sem confiança no Senhor, sem esperança. Quando de repente nós somos abatidos pelas circunstâncias, quando nós somos rodeados pelo medo, pela falta, pela dor, quando a morte, a falta, a perda, o que acontece? Aqui mora o ponto de todo o texto escrito por Moisés contando isso. A resposta do seu coração e dos seus lábios no momento que te falta água, define onde está o seu coração, define em quem você confia, define se verdadeiramente vocês entenderam quem Deus é e o que você é para o Senhor. O povo que estava acompanhando Moisés talvez tenha pensado: Deus ama Moisés, mas Deus não me ama. Deus nos libertou por causa de Moisés, mas Deus não me libertou por causa de mim mesmo. Ou eu só estou aqui porque eu estava no meio da galera, no meio da caravana, saindo do Egito, mas agora que
bateu no meu coração a necessidade de beber água, cadê a bondade do Senhor? Agora que bateu a necessidade de pagar a conta, cadê a bondade do Senhor? Agora que bateu a necessidade de ter amizades, cadê o Senhor que me tirou do meio do ciclo de amizades que eu estava antes? Cadê o Senhor que me tirou o emprego que eu tinha antes? Cadê o Senhor que me tirou a família que eu tinha antes? Agora que Ele me comprou para si, por que Ele não está provendo o que antes me proviam? Onde está o bife acebolado do Egito? Onde está o cuidado que nós tínhamos, a casa que nós tínhamos? Então, a resposta desse povo foi: feche os seus ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo e fale segundo a sua percepção humana de medo e de perseguição e de necessidade, e vá reclamar para quem talvez possa mudar a sua circunstância. No caso, eles achavam que Moisés era responsável por essa situação, mas será que eles não perceberam que quem guiava eles, quem instruía eles, era o Senhor? Será que eles se esqueceram que foi a mão poderosa do Senhor que livrou eles? Será que foi, de repente, eles se esqueceram que foi o próprio Deus que deu para eles o que eles tinham, e guardou e sustentou eles até esse momento, e agora eles estão diante do pastor Ramon. Ramon, poxa, me converti, me batizei, e agora eu estou vivendo os piores dias da minha vida, foi para isso que eu me converti? Lá no mundo eu tinha prazer, no mundo eu tinha dinheiro, no mundo eu tinha fama, agora que eu virei crente, agora que Jesus Cristo me comprou para si, olha a miséria que eu estou vivendo. É exatamente o que está acontecendo ali. E Moisés, como se fosse o Ramon perguntando: peraí, fui eu que te tirei do Egito? Fui eu que te trouxe para o deserto? Fui eu que abri o mar vermelho? Por que você está discutindo comigo? Fui eu que te coloquei nessa situação no meio da sua vida? Não. Por acaso você esqueceu? Você pertence ao Senhor. Por acaso você se esqueceu? É o Senhor quem está nos guiando. É diante dEle que você está falando o que você está falando. Falar essas palavras para mim, que sou pastor, não muda nada na minha vida. O que você está fazendo, você está reclamando a sua desconfiança da bondade e do amor de Deus por você, que é povo dEle. E aí, quando eles discutem, eles se irritam com a decisão e mostram que seus corações estão sem confiança. Eles não perguntam só por que Ele nos tirou do Egito. Eles perguntam: por que o Senhor nos tirou do Egito? Mas olha qual é a pergunta, pior. Eles querem saber por que Ele nos trouxe aqui para nos matar. Não é por que o Senhor fez isso na minha família? Por que o Senhor fez isso na minha casa? Por que o Senhor fez isso na minha saúde? Por que o Senhor fez isso no meu trabalho? Ou seja lá a circunstância, o deserto na sua caminhada, na sua jornada cristã, que você esteja vivendo ou possa passar. A pergunta é: por que o Senhor me fez viver isso? Para mostrar que Ele realmente não me quer bem. Eu poderia ter morrido no Egito. Eu poderia ter morrido no mundo, eu poderia ter morrido onde eu estava. Agora o Senhor me comprou para si, para me matar no deserto sem água. Ele não é bom, ou Ele não é poderoso, porque se Ele fosse bom, Ele nos daria água. Se Ele fosse poderoso, Ele não nos deixaria entrar nessas circunstâncias. Porque se Deus verdadeiramente é bom, muitos de nós pensamos que por Deus ser bom, Ele vai evitar qualquer tipo de mal que aconteça nas nossas vidas, mal natural, como se nós não fôssemos morrer porque Deus nos ama, como se nós não fôssemos ficar enfermos se nós não cuidássemos de nossa saúde, ou se você dirigir sem cuidado, você não fosse bater porque Deus te ama. Mas a bondade do Senhor não está nessas coisas somente. A bondade do Senhor está em te fazer passar pelo vale da sombra da morte, sabendo Ele para onde está te levando. Ele não está olhando somente para esse momento. Estamos no vale da sombra da morte, o que farei agora? Não, Ele sabe para onde Ele está te guiando, mesmo que Ele precisa te fazer passar por dor. Mesmo que no caminho para o pastos verdejantes, ou terra prometida,
ou Nova Jerusalém, mesmo que no caminho você derrame lágrimas, sofra perdas, sinta-se sozinho às vezes, sinta-se necessitado financeiramente, mesmo que você muitas vezes se sinta traído por aqueles que estão ao teu redor. Agora, nesses momentos é que nós precisamos nos lembrar, Ele não está preso no meu hoje, Ele não está preso no meu agora, Ele não está comigo aqui sofrendo as minhas dúvidas, Ele não está aqui sofrendo a minha falta de percepção e de entendimento. Ele é o Deus Todo-Poderoso, cujos pensamentos são mais altos que os meus, cujos caminhos são mais altos que os meus, cujos planos para mim são de fazer o bem. E Moisés pergunta para eles: por que vocês estão colocando Deus à prova? Colocar Deus à prova é perigoso. Por isso faz parte dos mandamentos, das leis do Senhor, de não colocar, de não testar, de não colocar Deus à prova como se nós soubéssemos mais que Ele. Sabe por quê? Porque em algumas ocasiões a palavra do Senhor vai nos instruir, vai nos dizer que a paciência do Senhor, uma hora acaba com esses. E uma hora Ele os entrega aos seus próprios medos e aos seus próprios desejos. Como em Números 14, 22 diz assim: nenhum dos homens que viu minha glória e meus sinais, e me colocou à prova essas 10 vezes, nenhum deles verá a terra que jurei a seus pais. A paciência do Senhor, Ele é longânimo, e Ele demora para se irar, mas Ele também é um Deus justo, que percebe as intenções dos nossos corações. A gente quase nunca entende por que Deus nos leva ao deserto, por que Deus nos deixa passar dificuldades, mas pior ainda, quando Ele nos leva para esses momentos de dificuldade, e nós não conseguimos enxergar a saída desses momentos de dificuldade. Eles não tinham reclamado nesses 3 meses andando no deserto e acampando no deserto, porque tinha água para beber. Mas e quando estamos no deserto, mas não tem água para beber, mas não tem saída, mas não tem para quem recorrer, não tem empréstimo, não tem socorro, não tem família por perto, não tem cura, não tem vida. É esse lugar onde nós somos tentados. E aí o que acontece é que, no meio disso tudo, nós entendemos e nós ouvimos, no meio dessa situação que nós vivemos, todos nós vivemos esses dias, nós vimos a mesma mensagem sendo expressa por Moisés da parte do Senhor, é a mesma mensagem de Gênesis a Apocalipse, é a mesma mensagem, a mensagem de um Deus que ama sua criação e diz: confie em mim, confie que eu estou presente e eu sou poderoso para mudar, e para cuidar, e para prover, e para curar, e para salvar. Confie em mim, não confie na sua habilidade de abrir um poço, de achar água, ou de trazer suprimento para sua casa. Confie em mim. E aí a mão do Senhor é demonstrada no meio disso, nos versículos 4 a 6, que diz assim: Moisés clamou ao povo, com medo também, porque Moisés aqui, eles passaram 40 anos no deserto, mas esse é o primeiro 3 meses, Moisés não estava acostumado com a reclamação do povo, não estava acostumado com a cabeça dura do povo. As primeiras reclamações de Moisés: Deus, como assim? Se continuar assim, isso foi antes do bezerro de ouro, gente, foi antes do Monte Sinai, eles ainda nem chegaram no Monte Sinai. Moisés olha para Deus: Deus, eles vão me apedrejar, o Senhor me pôs na frente de 1,2 milhões de pessoas, e eles agora acham que o Senhor não está cuidando deles, eles olham para mim como se eu fosse responsável. Deus, o que eu vou fazer? E ao invés de Deus falar assim: eu errei, comprei o povo errado, comprei um bando de choramingão, um bando de mimizento, o que eu vou fazer com esse povo? Vou matar todo mundo e vou começar de novo. Né? Ao invés de Deus falar para eles: se vira, Deus fala:
Pai tá on. Estou aqui, ó. Saiba que eu sou o Senhor. Diz para eles, ó, faz isso, Moisés. Passa diante do povo e leva contigo alguns dos anciões de Israel. Quer dizer, aquilo que eu vou fazer vai ser público. Eles reclamaram em público? Eles me tentaram em público? Então minha provisão vai ser pública também. Vai ser testemunhada também. Se eu vou fazer um milagre, então que eles vejam um milagre também. Chama os anciãos, chama quem tem autoridade, chama aqueles que estão representando o povo, para eles verem o que está acontecendo. E aí ele diz, leva com você a vara com que feriste o rio Nilo. Esse é aquele momento quando Deus ordena Arão e Moisés a tocar o rio Nilo, e o rio, a água se torna em sangue. Olha o que ele estava falando. Você fala, olha, leva o cajado, a mesma coisa que foi usado lá atrás, enquanto eles ainda eram escravos, para libertar eles e mostrar que eu era poderoso, leva isso para lembrar eles, é o mesmo Deus, é o mesmo processo, é a mesma mão poderosa que faz tudo isso. Lembra eles que a minha mão faz água se tornar em sangue. E agora, lembra eles que daqui para frente, como um sinal e um memorial, que a minha mão também faz rocha se transformar em água. Água não é problema para Deus. Água não é problema para Deus. Provisão não é problema para Deus. Resgate do meio dos nossos problemas e situação, dos nossos medos e falhas, não é um problema para Deus. As nossas circunstâncias não causam medo e surpresa em Deus. Ele sabe onde estamos na nossa jornada. Ele sabe do processo que Ele está nos liderando para levar a sua igreja para si. No versículo 6 acontece assim, ele diz, vai, segue, pega o cajado e vai lá, e eu estarei diante de ti sobre a rocha. Eu estarei diante de ti. Ele não faz, vai Moisés e faz o que precisa fazer. Não, a rocha não vai jorrar água porque a rocha é milagrosa. A rocha vai jorrar água porque eu estarei diante de ti. Vocês terão que beber, não porque vocês encontrarão água, mas porque eu estarei diante de ti. Na nossa vida, nas nossas lutas, às vezes nós achamos que nós estamos sozinhos porque a nossa família não está perto, obrigado. Ou os nossos pastores não estão perto, ou os nossos amigos não estão perto. O que nós precisamos, talvez, tatuar na nossa memória, é de que Deus promete, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Eu estarei com vocês todos os dias, não somente nos dias bons, não somente quando tem água, não somente quando tem dinheiro, não somente quando tem saúde, não somente quando você não está sozinho, todos os dias eu estarei diante de você. Ele poderia ter dito que morram, que se explodam, faz o que vocês quiserem. Talvez você não entenda porque Deus te trouxe para Varginha. Talvez Varginha seja o lugar onde não tem água para beber. Talvez a vida cristã seja o lugar que não tem água para beber. Talvez uma mudança no meio da situação de vida, de finanças, de emprego, de escola, de idade, de relacionamentos, emoção, seja lá, você sabe o que pode ser. Talvez você já tenha pensado várias coisas que você está pensando, essa é a situação que mais senti que eu iria morrer, e sem ver solução nenhuma, esse é o lugar que talvez não tivesse água para beber. Êxodo 19, versículo 44, diz assim, isso é no Monte Sinai, a primeira vez que Moisés sobe no Monte Sinai, e o Senhor traz as leis para Moisés, depois dessa experiência, um pouco mais de algumas semanas, desse momento,
Deus diz assim para eles, Ele fala por meio de Moisés e pede para que ele repita para o povo, e diz assim: vocês viram como eu fiz aos egípcios, e como eu vos carreguei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, portanto, se ouvirdes atentamente a minha voz, e guardardes a minha aliança, sereis para mim propriedade exclusiva dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Mesmo que para chegar a sermos como o Apocalipse vai nos dizer, Ele comprou para si homens e mulheres de toda língua, tribo, povo e nação, e os constituiu reino de sacerdotes ao seu Deus. Mesmo que para chegar lá a gente precisa passar por momentos onde nós vamos ter que confiar em Deus sem fazer ideia de onde vai sair, sem fazer ideia o que pode acontecer. Ainda assim nós precisamos passar por lá, como Davi declarou em Salmo 23, como Moisés deixou explícito nesse texto: confiando em Ti, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, porque Tu és um bom pastor, porque Tu és o meu pastor. Tu és, é isso que ele está dizendo aqui, implicitamente nesse texto. Eu vos trouxe, eu vos carreguei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Esse é o papel do bom pastor. Eu estou direcionando vocês e liderando vocês a um pasto verdejante. Não interessa o quão seco esteja. Talvez isso esteja relacionado, talvez você perceba da sua vida espiritual, da sua vida de oração, do seu amor por Jesus. Talvez você olhe para você mesmo e você pense: nossa, eu tinha muito mais vida 5 anos atrás, eu amava mais o Senhor 20 anos atrás, quando eu me converti, quando eu fui para a igreja, quando isso acontecia, durante o avivamento de 90, durante o ano 2000, quando eu era assim, mas agora eu estou vivendo um deserto. Tu és o meu pastor. Tu sabes como me pastorear. Eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Você acha que nos desertos da vida você precisa de água, de alegria, de dinheiro, de segurança? Você acha que você precisa de proteção? Você acha que você precisa de... O que você está precisando agora? Olha para si mesmo agora, qual é a necessidade que você está vivendo na sua vida agora? Isso não é uma mensagem coach, acredite em mim. Eu não estou aqui para prometer nada para você, mas eu quero fazer a mesma advertência que o texto está nos fazendo. O que é que nesse momento da sua vida você acredita que você está precisando? Porque o que o texto vai nos advertir é isso: você não precisa de nada disso que você acha que você precisa, você precisa de mim, é o que o Senhor está dizendo. Você precisa colocar os seus olhos em mim e entender: eu estou diante de você, a sua cura está em mim, a sua provisão está em mim, o seu cuidado está em mim, a sua proteção está em mim, a salvação está em mim, sou eu quem estou cuidando de você. O Senhor é o meu pastor, e por isso eu não preciso de mais nada, porque Ele é o meu pastor. Deus fez jorrar água da rocha. Vocês se lembram da história? Vocês se lembram? Vocês se lembram como que eles beberam dessa água? Lembram? Vocês se lembram como que eles se juntaram na pedra para beber, quando a água jorrava? Não, vocês não lembram, porque o texto não diz. Eu estava esperando alguém falar: foi muito legal. Todo mundo ficou assim: não lembro. Que bom, porque o texto não conta. Sabe por quê? Moisés não estava interessado em contar, porque o sucesso da obra da mão do Senhor nesse momento não era o que ele queria que as gerações seguintes se lembrassem. O que o texto vai dizer desse momento? Eu vou fazer a água jorrar, ponto. Qual que é o final do texto, versículo 7, desse momento? E Moisés deu o nome do lugar de Massá,
que significa teste, e Meribá, que significa discussão, por causa da discussão com os israelitas e porque eles colocaram o Senhor à prova, questionando: o Senhor está ou não no nosso meio? Ele poderia ter colocado o nome de Jeová Jiré, né? O Deus que nos provê. Ele poderia ter falado: o Senhor é o nosso pastor, o Senhor provê água no deserto, o Senhor é aquele que cuida do seu povo. Ele não. Isso vai precisar ser lembrado de geração em geração para aqueles que seguirem depois da gente. Nós falhamos, nós não confiamos no Senhor, e daqui para frente esse lugar se tornará um memorial. Ali, quando nós lembrarmos daquele dia, não lembre somente da provisão do Senhor, mas se lembre que você não creu que o Senhor era bondoso e Ele se preocupava com você. Às vezes nós precisamos olhar para os nossos fracassos na nossa caminhada e na nossa jornada espiritual, também relembrando do nosso fracasso. Porque lembrar desses fracassos fará com que no momento em que nós estamos vivendo, a gente não volte a confiar na força do nosso braço. A gente não volte a confiar que é o meu emprego que provê sustento para minha família. É a minha mão que protege a minha família. Sou eu que estou cuidando do meu casamento e dos meus filhos. Sou eu que vou fazer acontecer. Não, você se lembra? Você fracassou. Você não confiou no Senhor. Então agora, se lembre em quem você tem que confiar. Se lembre quem é bom para te guardar. Se lembre quem te ama para te proteger. Ele dá o nome de teste e discussão. Enquanto nesses momentos nós estivermos nos perguntando: onde está o dinheiro? Pergunte: o Senhor está aqui? Onde está a cura? O Senhor está aqui? Onde estão os meus amigos? O Senhor está aqui? Por que eu perdi o emprego? O Senhor está aqui? O Senhor me fez mudar de cidade. O Senhor está aqui? O Senhor está chamando a Imagodei para viver alguma coisa. O Senhor está aqui? Nessa decisão que tivemos que tomar urgente, o Senhor está aqui? Não, cadê o dinheiro? Cadê a cura? Será que o Senhor está vendo que eu estou sofrendo? Será que o Senhor está vendo as minhas lágrimas? Será que o Senhor está ouvindo as minhas orações? Será que Ele se esqueceu de mim? E Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Nunca vos abandonarei, nunca vos esquecerei, nunca mais te chamarão de abandonado, nunca mais te chamarão de desolado. Eu sou seu, você é meu. Hebreus 3, versículos 7 a 10 diz assim: assim como diz o Espírito Santo dizendo à igreja: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração, como no dia da rebelião, como no dia da provação no deserto, onde os seus pais me tentaram. Quem que está falando aqui? O Espírito Santo nesse texto. Mas quem que ele está dizendo? Vocês tentaram a mim. Nós vamos ver que a mesma pessoa, o mesmo texto vai ser usado para Jesus falar a respeito de si. Jesus dizendo: eu estava lá, vocês beberam da minha água, vocês beberam de mim no deserto, eu era a provisão de vocês. E aqui nós vemos o Espírito Santo. Já Moisés diz que era Deus, era o Senhor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo dizendo a mesma coisa: eu estava lá e você não confiou em mim. Eu tirei você do Egito e você não acreditou na minha bondade. Eu prometi levar vocês para a terra prometida, mas vocês me tentaram, me colocaram à prova, se perguntando se eu trouxe vocês para cá para matar vocês? Se eu trouxe você para Varginha para matar você? Se eu trouxe você para esse momento da sua vida para matar você? Por que eu te mataria agora, sendo que eu te comprei do Egito? Por que eu te mataria, sendo que eu matei o meu filho para te dar vida?
Talvez o que nós precisamos não seja água, seja memória. Fortaleça a nossa memória, ó Deus, para que nós não nos esqueçamos da sua bondade. Fortaleça a nossa memória, Senhor, para que nós não nos esqueçamos do seu amor, do seu poder. Ele diz: não sejais como eles, como os vossos pais, que me tentaram pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos eu tenham visto as minhas obras. Por isso eu me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não chegarão a conhecer os meus caminhos. E para finalizar, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1, Paulo dizendo: irmãos, ele falando com a igreja de Corinto: irmãos, eu não quero que ignoreis que os vossos pais estiveram todos eles debaixo da mesma nuvem, e todos eles passaram pelo mesmo mar, todos foram batizados em Moisés no mar vermelho, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual. Falando da rocha, olha, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. Essa rocha era Cristo. Eu amo quando Paulo joga granada e sai correndo. Lidar com isso aqui, ó. Eles não beberam só de uma pedra física, uma rocha física. Eles beberam por 40 anos de uma pedra espiritual, que era Deus dizendo: sou eu diante de vós. Eu estou convosco todos os dias. E todos os dias a água que eles bebiam não era somente para seu corpo, mas era água espiritual, a mesma água que Paulo agora está dizendo para a sua igreja, a mesma água que vocês também estão bebendo, que é Cristo, que é a água da vida, que mostra o cuidado dele, que mostra a direção dele, que mostra a salvação dele, que mostra o poder dele. Não vos esqueçam que a provisão que vocês estão tendo, ou o cuidado que vocês estão tendo, é Cristo presente na sua vida. Ele diz assim no versículo 5, mas, não se esqueça, irmãos, isso aqui, gente, fazendo uma conta rápida, uns 2000 anos, depois do tempo no deserto, mais ou menos isso, né? Uns 2000 anos, mais ou menos entre Jesus e nós. E aqui agora imagina isso, Paulo falando sobre a mesma rocha, a mesma água, e dizendo assim: mas irmãos da Imago Dei, continuem com as suas memórias frescas, não se esqueçam, Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso o corpo deles ficou prostrado no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que nós não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O que eles cobiçaram, gente? O que eles queriam naquele momento? Água. Água era mal? É mal quando você está cobiçando pagar o seu boleto? É mal quando você quer proteção da sua família, quando você quer cuidado, quando você quer vida, quando você quer alegria? O que Paulo está falando é exatamente a ideia de Davi em Salmo 23. Eu sempre cito isso, Salmo 23 em inglês, ele tem uma beleza maior ainda na linguagem, porque ele diz assim: The Lord is my shepherd and I shall not want. O Senhor é o meu pastor e eu não desejarei nada. É disso que o texto de Paulo está falando. É esse o problema que aconteceu no deserto. Você tem o Senhor como seu pastor, então o seu desejo não pode ser por nada fora do seu pastor.
porque a sua confiança tem que ser que Ele não te dá o que você quer, mas o que você precisa. Eu não tenho desejo por outras coisas, por quê? Porque meu coração está grato, porque Ele sabe o que eu preciso agora. Se Ele me trouxe para um lugar que faltava água, Ele sabia que me necessitava passar por aqui. Se Ele me trouxe para um momento de dor, um momento onde eu vou passar os meus dias com o rosto no chão chorando diante dEle, é porque Ele sabia que eu precisava disso. Agora, se Ele me trouxe para um lugar de abundância, de finanças, de saúde, de amigos, de impacto nas nações, de influência, é porque Ele sabia que era isso que eu precisava. Então, a minha satisfação não está nas circunstâncias ao meu redor, está no fato de que Ele é o meu bom e poderoso pastor. Então, a lição do deserto dessa semana, da nossa vida no deserto, de acordo com Paulo, de acordo com Moisés, que deixou escrita essa história, é: não se esqueçam desse exemplo e confiem no Senhor. Confiem de que foi o Senhor, o mesmo Senhor que abriu o Mar Vermelho, o mesmo Senhor que te salvou, poderoso para te salvar, é o mesmo que continua te salvando, que continua te protegendo, continua te libertando, continua te liderando e te atraindo a Ele, porque Ele te comprou, não foi para um outro Senhor, foi para Ele. Ele te deseja, Ele cuida dos seus, Ele faz o que for necessário, e por isso nós sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. É a velha brincadeira de pastor dizer: você sabe o que significa todas as coisas em grego? Significa todas as coisas. Tudo. Deserto, a bonança, saúde, enfermidade, vida, morte, amigos, solidão. Todas as coisas estão cooperando para que Deus tenha você para Ele, como Ele desejou ter antes mesmo da fundação do mundo. O seu plano não falha, a sua mão não falha, o seu poder não falha, o que está acontecendo na sua vida não assusta Deus. Ele é poderoso e presente para fazer tudo aquilo que Ele prometeu fazer. Então, não seja como eles, não morra no deserto, não seja como eles, não desista, não seja como eles, não coloque Deus à prova, não seja como eles, não busque ajuda fora de Deus, não tente fazer com a sua própria mão, não coloque a culpa em outras pessoas, olha para dentro de você, faz como às vezes eu faço nos piores momentos da minha vida, levante suas mãos para o alto dentro do seu quarto e fala em voz alta: Senhor Deus, eu confio em Ti, o Senhor sempre foi bom, o Senhor sempre cuidou de mim, não é agora que o Senhor vai deixar de cuidar, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Declare verdades, não dúvidas, declare a palavra do Senhor, não fique procrastinando, não fique reclamando, não fique colocando a culpa: foi fulano que fez isso, foi culpa de ciclano, foi minha culpa. Não, peraí, eu confio ou não que o Senhor é quem está me guiando, eu confio ou não que é o Senhor quem está liderando a minha vida. Se eu confio, então Senhor, está nas tuas mãos essa situação, o Senhor prometeu: eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida, até a consumação dos séculos. E para finalizar, vamos ficar de pé enquanto eu leio esse texto. É como a cereja no bolo, um versículo pequeno, mas em tudo que eu falei até agora, ouça esse versículo. Até te convido, feche os seus olhos e ouça esse versículo e pense a respeito dele. Romanos 3:32 diz assim: aquele que não poupou
nem mesmo o seu próprio Filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós. Ouça aqui, como também não dará a vocês todas as outras coisas? Se Ele não poupou dar seu próprio Filho por amor de vós, por que Ele não iria dar as outras coisas que precisam? Por isso Jesus vai ensinar: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Coloque os seus olhos em Jesus Cristo, deposite a sua confiança em Jesus Cristo. Ele sabe como liderar a sua vida, Ele sabe como cuidar da sua família, Ele sabe como fazer o bem acontecer. Levante a sua voz ao Senhor agora. Talvez seja um bom momento para você declarar sua confiança ao Senhor. Talvez seja um bom momento para você justamente concordar com onde você está na sua vida. Seja um bom momento de dizer ao Senhor: Senhor, eu não entendo porque eu estou aqui, mas eu confio de que o Senhor está aqui. Eu não entendo porque o Senhor me atraiu para esse lugar, para essa estação, mas eu confio em Ti. Eu confio de que o Senhor é bom. Eu confio de que o Senhor está cuidando. Quanto tempo o Senhor quer que eu passe, ou que eu viva assim, eu não sei, mas eu confio em Ti. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Senhor, eu confiarei em Ti. Como a Sulamita declarou em Cântico dos Cânticos: venha vento do norte, venha vento do sul, sopre sobre o meu jardim. Venha bonança, venha escassez, venha confiança, venha medo, venha frio, venha calor, venha o muito, venha o pouco, sopre sobre a minha vida e faça com que o perfume da minha devoção, da minha confiança exale para o meu amado. Que a minha confiança ao Senhor suba como incenso agradável a Deus. Que as minhas orações não sejam orações de dúvida, mas de confiança, de certeza e não de dúvida. Ó Senhor, Tu és o Deus que nos salvou. Tu és o Deus que nos salvou. Estamos escondidos em Tuas mãos. É o Senhor quem nos trouxe e nos atraiu até a Ti. O Senhor nos carregou em asas de águias. O Senhor nos protegeu debaixo da sombra das Tuas mãos. Tu és a nossa fortaleza. Ainda que um exército acampe ao nosso redor, 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda. Ainda que o Senhor nos lidere para lugares áridos, sem água para beber, nós confiaremos de que Tu és a rocha que jorra água, Tu és a nossa provisão, Tu és a nossa vida, Tu és a nossa salvação. Nós confiamos em Ti, Senhor.